Você tem sentimentos por alguém e esses sentimentos se tornam mais fortes daquilo que você considera ser normal. Por quê? Porque embora você tenha fortes sentimentos por essa pessoa, você não está com ela. E assim parece que é uma perda de tempo e você só deseja que Deus leve embora esses sentimentos. Hoje vamos falar de maneira detalhada neste assunto tão delicado, enquanto confiamos em Deus para ajudá-lo a navegar em seu caminho até que você chegue onde Deus quer que você esteja emocional, física e espiritualmente. Veja bem, os sentimentos são naturais, especialmente quando são genuínos em relação a alguém que você notou ou com quem compartilhou algumas coisas. No entanto, a primeira coisa que você precisa saber é que não vai se casar com qualquer um por quem tenha sentimentos. Portanto, depender de seus sentimentos para determinar a pessoa certa é uma carta perigosa de se jogar. Vou dividir nosso tópico hoje em duas categorias. Por que Deus não está removendo seus sentimentos por alguém, mesmo que Ele queira que você talvez esteja com essa pessoa? E por que Deus não está removendo seus sentimentos por alguém, mesmo que Ele esteja convencido de que Ele não quer que você esteja com essa pessoa? Dividir os tópicos desta forma irá ajudá-lo caso você se enquadre em uma dessas categorias. Ao menos uma pessoa solteira ouvindo essa mensagem hoje se enquadra em uma dessas categorias. Considere esta uma aula espiritual, em que Deus abrirá seus olhos e o libertará de certas situações nas quais você pode ter se colocado. Categoria número 1. Aqui estão algumas razões pelas quais Deus não está removendo seus sentimentos por alguém com quem você não está agora, mesmo sabendo que vai se casar com essa pessoa. Deus quer se estabelecer como o primeiro em sua vida. Talvez você tenha algumas convicções de que um dia vai ficar junto de alguém que conhece. Mas no momento vocês não estão juntos em um relacionamento. Deus ainda pode manter seus sentimentos por aquela pessoa enquanto Ele estabelece seu domínio em seu coração. O que quero dizer com isso? Quero dizer que Deus deseja reinar supremo na vida e nos sentimentos de todo cristão. De fato, nos 2 primeiros mandamentos que Ele deu ao seu povo na lei de Moisés, Ele deixou claro que Ele não deveria amar nenhum outro ser ou Deus exceto Ele. E quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, Ele respondeu em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Claro, ele disse que o segundo era amar nosso próximo como a nós mesmos. No entanto, você deve ver nesta escritura que Deus continuará a lutar em seu coração até que você perceba e aceite que Ele é o primeiro e mais importante em sua vida. E, portanto, Ele é a única coisa em que você deve se alegrar. Quando chegar a este ponto, você ainda pode ter sentimentos por essa pessoa, mas não será mais como se sua vida dependesse dela. A coisa mais importante em sua vida será Deus e como agradá-lo. O próximo conjunto de pontos que compartilharei é relevante, independentemente de você ficar com essa pessoa ou não. Por isso, os categorizei no segundo grupo. Categoria número 2. Quais são as razões pelas quais Deus não está removendo seus sentimentos por alguém, mesmo que você não queira se casar com essa pessoa? Isso se aplica a você mesmo se estiver atualmente com a pessoa em questão, mas apenas deseja que Deus remova seus sentimentos por ela. Isso geralmente acontece com crentes que estão namorando alguém que não é cristão ou que não compartilha de seu propósito divino. 1. Deus quer usar seus sentimentos para ensiná-lo a liderar em vez de ser guiado por eles. Isso será indiretamente conectado ao primeiro ponto da primeira categoria. Veja, à medida que você se aprofunda em seu amor e anda com Deus, uma das batalhas mais difíceis que você enfrentará será com seus sentimentos. Você começará a aprender que não foi chamado para ser governado por seus sentimentos, mas pelo Espírito de Deus e pela fé. Ao compartilhar isso, a escritura que me vem à mente é a carta de Paulo à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Veja, uma das marcas de um cristão carnal é que ele é guiado por seus sentimentos e não pelo Espírito de Deus. Paulo compartilhou o perigo disso em Romanos 8, onde ele disse que se viver segundo a carne você morrerá, mas se mortificar suas obras pelo Espírito, você viverá. Em outras palavras, quando sua vida e suas escolhas passam a ser controladas apenas por como você se sente, isso levará a um caminho de arrependimento. Portanto, Deus usa esse tempo e fase de sua vida para ajudá-lo a desenvolver, a discernir seus sentimentos e edificar em seu espírito, dominando os seus sentimentos. É quando as pessoas não dominam seus sentimentos que se jogam facilmente em pessoas com quem não deveria estar, ou em relacionamentos para os quais ainda não estão preparados. Então, para superar essa fase, você deve se submeter a Deus para educá-lo profundamente e ensiná-lo a dominar seus sentimentos e impulsos, até que você caminhe na consciência da totalidade nele. Isso me leva ao meu segundo ponto nesta categoria. 2. Se ele remover os sentimentos, você não pode ver as áreas de sua vida que ainda não permitiu que Deus curasse. Algumas pessoas podem ter saído ou ainda não entraram em um relacionamento com alguém, mas têm um acúmulo de expectativas e intenções que foram reunidas a partir de experiências passadas, de seus medos ou de suas ideologias. Esse acúmulo se arrasta por toda a vida de uma pessoa e trará sérios prejuízos à vida de seu futuro cônjuge. Veja bem, se esses sentimentos não estiverem presentes, você talvez nunca saiba que carrega tanto desespero, por exemplo. Você pode nunca saber que carrega tendências ciumentas doentias, amargura, insegurança ou possessividade. E porque não sabe disso, você não vai deixar Deus curá-lo. Em vez disso, você simplesmente passará de uma pessoa para outra, espalhando esses problemas, ferindo e sendo ferido no processo. No entanto, Deus guarda seus sentimentos por alguém em seu coração para que ele possa apontar essas áreas para você, levá-lo a admiti-los e entregá-los a Ele e curá-los completamente. O benefício de certos atrasos na conexão conjugal é que Deus, como o Pai amoroso e mestre que é que Ele quer apresentá-lo o mais completo possível para que você possa agregar valor à pessoa com quem você se casará. Em que áreas da sua vida você ainda está tendo dificuldades para aceitar e deixar Deus curar? Existe uma versão melhor de você após a sua cura. Fique sabendo disso. 3. Deus mantém seus sentimentos por alguém em seu coração para que ele possa ajudá-lo a encontrar seu significado no lugar certo. Na maioria das vezes, tenho visto jovens buscando um casamento e relacionamentos como uma imagem fantástica, quase a semelhança de um conto de fadas. Talvez os filmes devam ser responsabilizados por implantar tais ideias em nossas mentes. Veja, Deus manterá esse sentimento por alguém em seu coração até que ele seja capaz de terminar sua obra em você. Seus sentimentos por alguém são como uma luz em seu coração. Ela ilumina as coisas, mas não para Deus, porque Ele pode ver as coisas escondidas em nosso coração. No entanto, eles são iluminados para nós, de modo que, quando Ele nos aponta, não podemos negá-los. Por exemplo, Deus pode colocar um sentimento por alguém em seu coração para revelar quanta esperança você colocou nessa pessoa para tornar sua vida completa, fazer você se sentir completo, realizar seu sonho de infância, de casamento e assim por diante. Não me interprete mal. O casamento é uma bênção de Deus e vocês dois devem ajudar um ao outro a se tornarem as pessoas que Deus planejou para vocês dois. No entanto, alguns de nós abordamos o casamento com uma mentalidade de medo e outros com decepção de um relacionamento fracassado no passado, onde as esperanças foram destruídas. Agora você pode sentir que nunca mais será o mesmo. Seu forte sentimento de apego a alguém pode ser o indicador que Deus usa para lhe mostrar as coisas às quais você ainda se apega e que é hora de se concentrar no que importa, isto é, em Deus e em seu propósito para a sua vida. Nada neste mundo, nem mesmo o casamento, pode dar a você significado e propósito na vida fora Deus. No entanto, se você viver de acordo com o caminho do Senhor, o ouvindo e submetendo-se enquanto Ele trabalha em você, Deus o guiará por esta fase até que você obtenha o domínio dos sentimentos que tem por essa pessoa.
e você caminhará com Deus para aperfeiçoar a vida de vocês dois. Estando Deus, não há como você errar em seu namoro ou relacionamento conjugal. Você precisa sempre se lembrar de que o casamento é uma instituição gloriosa aos olhos de Deus. Uma bênção que Ele instituiu desde o início dos tempos para um homem e uma mulher desfrutarem pelo resto de suas vidas. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22: O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E diz como o casamento é e deve ser. Vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No casamento, duas pessoas com identidades, formações, vocações e destinos diferentes encontram um ponto de união onde tudo neles se funde em um só. É um milagre tão bonito de se ver, algo que raramente vemos hoje, porque todo o significado da união conjugal se perdeu na sociedade moderna. Para você ter a experiência de um casamento ordenado por Deus, você deve entender e operar pelos princípios de Deus em sua jornada conjugal. Veja, Deus tem um propósito para o casamento entre seus filhos, e Ele também tem um propósito dentro do casamento deles. Como a maioria das pessoas não entende isso hoje, a tendência comum de casamentos desfeitos e fracassados continua a crescer e reinar. No entanto, se você se abrir para aceitar e se submeter à vontade de Deus, poderá se preparar para um casamento que durará teste do tempo. Não se esqueça que o plano de Deus para você é bom. Ele está muito ciente das lutas e decepções que você pode ter enfrentado para chegar a este ponto. Às vezes, nossas experiências nos deixam duvidando de nosso valor e tentando saciar nossa razão de viver. No entanto, você deve acreditar e descobrir os tesouros que Deus colocou dentro de você. Lembre-se de que a Bíblia diz que Deus conhecia cada um de nós antes mesmo de sermos concebidos no ventre. Também nos diz que Deus pegou seus tesouros eternos e os colocou dentro de vasos feitos na terra, ou seja, nossos corpos feitos de barro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus sabe tudo sobre você e do seu potencial. Isso significa que Ele tem um plano, e certamente esse plano é para o bem e não para o mal. Às vezes o caminho pode ser difícil e complicado, mas você nunca deve esquecer que a intenção de Deus é que você chegue a um lugar de paz e descanso. No Salmos, capítulo 66, versículo 12, diz: Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Isso funciona como uma mulher em trabalho de parto. A princípio, ela sente a dor ao fazer força para tirar o bebê. Ela chora e se esforça ao máximo. Às vezes, ela pensa em desistir, mas a alegria de trazer a vida ao mundo lhe dá forças para empurrar uma e outra vez. Então, no momento em que o bebê nasce, as dores são ofuscadas pela presença da criança. Ela encontra descanso nesse sentimento de sucesso. Você tem a responsabilidade de buscar a Deus com fé e total confiança na vontade dele para você. Cabe a você descobrir o que ele quer que você faça seguir e como fazê-lo. Muitas vezes, podemos pensar que sabemos o que é melhor para nós, que sabemos o que é casamento, com quem exatamente casar ou o momento perfeito para casar. Mas a verdade inegável é que a ideia em sua mente é muito influenciada pelas definições de casamento do mundo e suas pressões sobre você para seguir esse sistema. Algumas pessoas que pensam saber qual é a ideia de Deus sobre o casamento, infelizmente só pensam em experiências sexuais, influências de filmes românticos, demonstrações públicas de afeto por curtidas nas redes sociais e outras ideias triviais. Essas coisas estão longe da ideia e da intenção de Deus para o casamento em geral e podem ter pouco ou nada a ver com o propósito dele para seu parceiro que está prestes a aparecer em sua vida.
É por isso que você precisa olhar para Deus e descobrir o que Ele está dizendo sobre seu casamento, ou com quem Ele quer que você case, antes de dar qualquer passo que acabe em arrependimento. A Bíblia nos diz para não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas confiarmos em Deus para nos guiar em todas as coisas enquanto entregamos tudo em suas mãos. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Um dos maiores riscos que você pode correr em sua vida é confiar em seu instinto para algo que você não tem ideia. Há mais chances de falhar e se perder do que de acertar. E Jesus nos disse que Ele nos dará um consolador e um guia, que é o Espírito Santo. Com a ajuda desse Espírito Santo, você, filho de Deus, tem uma vantagem maior do que alguém sem esse Espírito. Jesus disse que o Espírito Santo guiará em toda a verdade. Ele fará brilhar sua luz em seus caminhos e o ajudará a tomar as decisões certas, além de capacitá-lo para ir até o fim. Com o Espírito Santo, você vencerá as dúvidas e o medo. Ele lhe dará clareza sobre a vontade de Deus para o seu casamento e cônjuge a quem Deus está colocando em seu caminho. Você precisa saber disso e aceitar. Deus não está longe de você. Se você está confiando em Deus sobre sua vida conjugal e pedindo a Ele que lhe envie a pessoa certa de acordo com a sua vontade, é hora de começar a prestar atenção. Este é um alerta e uma confirmação para você. Deus ouviu e está lhe dizendo que essa pessoa está chegando. Você precisa se preparar para conhecê-lo e não perdê-lo. Você precisa se preparar no espírito para poder reconhecê-lo e não misturá-lo com os outros, porque não se parece com o que você espera. É hora de você prestar atenção à voz e à orientação de Deus. Às vezes, Deus pode estar falando, mas você não está ouvindo. O casamento é algo em que você vai entrar pelo resto da sua vida. Portanto, você deve ter muito cuidado com quem escolhe se casar, porque disso depende sua realização ou arrependimento. Você quer ter certeza de que a pessoa que você escolheu é a vontade de Deus para a sua vida. Deus usou tudo até agora para equipar e preparar você para as grandes coisas que estão por vir. Desistir dele por causa de atrasos, dificuldades e desafios o impedirá de vê-lo trabalhando em sua vida. No entanto, quando você tem certeza e crê que Deus tem algo reservado para você, você não desistirá facilmente. E como você mostra que confia em Deus para confirmar o que Ele está dizendo através desta mensagem? Estes são 2 sinais que confirmam que você confia em Deus para cumprir sua promessa, bem como sinais que Deus fará o que prometeu. 1. A consistência da sua vida de oração. Consistência exige disciplina. A disciplina é possível através do foco em um objetivo. Me deparei com um vídeo nas redes sociais em que o palestrante disse que nem todos têm problemas com a disciplina, tanto quanto tem com a escolha do que disciplinar. Por exemplo, ele disse que a maioria das pessoas não tem problemas para manter suas assinaturas da Netflix por anos. Elas não têm problemas em se encontrar com amigos todas as semanas no mesmo horário de forma consistente. Elas não têm problema em seguir os negócios de seu clube de futebol favorito e assim por diante. O mesmo ocorre com a consistência da oração. A dura verdade é que você está comprometido com qualquer coisa que lhe dê satisfação. Se você se importa com algo profundamente o suficiente, você se entregará a isso. Se você gosta do entretenimento e do prazer que algo lhe proporciona, não precisa de tanta inspiração para continuar. Quando você realmente acredita que Deus é a sua fonte, e sem Ele você falhará e não sobreviverá aos planos perversos do diabo para você, você orará mais. Isso é o que a oração faz. Diz a Deus que você precisa dele. Diz a Deus que você admite que não sabe o que fazer e precisa da direção dele, ou então você cairá. O que a maioria de nós ainda não sabe ou percebe é que cada vez que oramos, nos tornamos mais sensíveis espiritualmente e sintonizados com Deus, de modo que é mais fácil identificar a vontade de Deus para nós. Veja, somos movidos pelas aparências externas e pelas coisas que ouvimos. Deus, por outro lado, vê os corações, pensamentos e intenções de todos.
Ele sabe quem é certo para você e quem não é. Através da oração, você se abre para ser guiado por Deus. Quando você começa a orar pela pessoa que Deus lhe dará como parceiro ou como parceira, você está mostrando a Ele que está se preparando para essa pessoa. Quando Deus também colocar mais orações relacionadas ao casamento em seu coração, saiba que Ele está trazendo alguém para você. Sua oração é a confirmação. Junto com ela, virá uma enorme onda de paz. Quando orar mais, você temerá menos. Quando ora mais, você fica mais confiante na capacidade de Deus. Isto é, sua fé se torna mais forte. 2. Paciência em Deus. Outro sinal importante de sua confiança em Deus para confirmar sua palavra em você é o aumento de sua paciência. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Uma das coisas exigidas em nossa caminhada com Deus, bem como para construir e sustentar qualquer tipo de relacionamento, especialmente os relacionamentos conjugais, é a paciência. Paciência é um dos frutos do Espírito. Veja, Deus nunca o conduzirá com pressa, então você nunca deve ter essa pressa para tomar decisões drásticas em sua vida. Como eu disse antes, um dos sinais de que você está em sintonia com Deus, em oração, é a paz. Uma das coisas que essa paz faz com você é mantê-lo em repouso enquanto espera pacientemente que Deus cumpra a sua palavra. Você pode não saber disso, mas todos os nãos que você teve que suportar foram a maneira de Deus ensiná-lo a ser paciente até que você pare de ser precipitado. No início, você sempre foi rápido em tirar conclusões com base em seus conhecimentos, impressões e pensamentos. No entanto, isso continuou explodindo na sua cara até que você aprendeu a esperar um pouco mais para ver como as coisas aconteciam. Isso foi Deus usando o que você passou para amadurecer você. Paciência com Deus, consigo mesmo e com os outros é um sinal de que você está pronto para Deus trazer a pessoa certa para você. Isso significa que você não pulará no colo de alguma pessoa que você se interessou por puros motivos emocionais. Este é um encorajamento para você de que Deus está ao seu lado em tudo que você faz todos os dias da sua vida. Portanto, você não deve ter medo de fazer escolhas, e isso inclui escolher um parceiro. Se você for paciente para ouvir a voz de Deus em outras áreas da sua vida, não será difícil para você ouvir o que Deus tem a dizer sobre seu relacionamento e casamento. Não se preocupe. Em breve você ficará feliz por ter esperado e confiado em Deus, porque a pessoa certa virá e o Senhor lhe dará mais paz do que você jamais imaginou. Será de fato como o descanso que vem depois da dor do trabalho de parto. Será muito gratificante. Você já esteve em uma situação em que orou a Deus pedindo respostas, mas parecia que Ele o estava ignorando? Você abriu seu coração e jejuou por semanas, mas ainda não conseguiu ouvir nada dele. É frustrante, não é? Você começa a questionar se Deus se importa com você e com a sua situação. Mas é o seguinte, meu caro amigo, Deus nunca fica em silêncio por nada. Ele sempre tem algo a dizer sobre tudo que te afeta. Então, se você não está ouvindo nada, provavelmente existem coisas que você pode estar pedindo que não seja da vontade de Deus. Vamos dar uma olhada no versículo bíblico do livro 1 de João, capítulo 5, versículo 14 ao 15, que diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você entendeu aquela parte sobre pedir de acordo com a vontade dele? Veja bem, antes de esperar uma resposta de Deus, você precisa ter certeza se o que você está pedindo está de acordo com a vontade dele. Assim como você pediria algo aos seus pais, e se for algo que eles percebem que não lhe fará bem,
então você não receberá. Da mesma forma, Deus não concederá a você algo que vá contra a sua palavra. Então, antes de ficar frustrado e duvidar do amor de Deus por você, pergunte a si mesmo se o que você está pedindo está alinhado com a vontade dele. Veja, Deus não é uma máquina de venda automática que libera bênçãos a cada pedido seu. Ele é um pai amoroso que deseja o melhor para você. E às vezes o que você está pedindo pode não ser o melhor para a sua vida. Mas não se preocupe, meu amigo. Deus sempre tem um plano. Mesmo que você não obtenha a resposta que deseja, confie que Deus sabe o que é melhor para você. Seu silêncio não significa que Ele não se importa. Significa apenas que Ele está resolvendo as coisas em seu próprio tempo. Deus te ama demais e não lhe dará algo que vai contra a vontade dele e que não fará bem a você. É compreensível sentir-se desesperado e frustrado quando você está no meio de uma situação como essa. Mas temos que lembrar que os caminhos de Deus não são os caminhos do homem, nem seus pensamentos são os nossos pensamentos. Não podemos esperar compreender totalmente o que Ele está fazendo, mas podemos confiar que Ele tem bons planos para nós, mesmo no silêncio. Pense desta forma: quando estávamos na escola, nossos professores não nos davam as respostas para todas as perguntas que tínhamos. Em vez disso, eles nos treinaram e nos ajudaram a aprender o processo que nos levou às respostas certas. Da mesma forma, Deus está mais preocupado em nos ensinar como encontrar as respostas corretas do que apenas em concedê-las a nós. Então, quando Deus parece silencioso, é possível que Ele esteja usando esse período para aumentar a sua maturidade espiritual. Talvez Ele esteja ensinando a você como avaliar um relacionamento por meio da visão bíblica, como andar passo a passo com o Espírito Santo ou como interpretar corretamente as evidências circunstanciais que Ele está nos fornecendo. Amados, é importante lembrar que Deus continua falando, mesmo no silêncio. Só precisamos abrir nossos corações e ouvidos espirituais para ouvi-lo. Portanto, não perca a esperança. Continue buscando a Ele e confie que Ele revelará seus planos a você no devido tempo. Você se lembra quando Deus instruiu Jonas a ir a Nínive, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2? Bom, Jonas não apenas ignorou a ordem de Deus, mas também foi na direção oposta só porque não queria ir para Nínive. O ato de rebelião de Jonas não terminou bem para ele. Ele acabou na barriga de um peixe, onde clamou desesperadamente a Deus por livramento. Em sua misericórdia, Deus fez o peixe cuspir Jonas. Mas mesmo depois dessa provação, qual foi a próxima coisa que Deus disse a Jonas? Vá para Nínive. O drama de Jonas não mudou em nada o plano de Deus. O mesmo serve para você. Se você tem ignorado a orientação de Deus para fazer algo ou parar de fazer, para você pode parecer que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que Ele já lhe deu a orientação, que você ainda precisa seguir. Talvez você esteja confuso sobre uma pessoa ou relacionamento em sua vida. Talvez você tenha pensado que Deus disse que essa pessoa era a pessoa certa para você, mas quando você foi a um encontro, não houve o encanto. Então essa pessoa parou de retornar suas ligações e deixou claro que não estava interessada. Agora, você está se perguntando se Deus o trará de volta à sua vida. Mas eis o seguinte: você pode estar querendo apenas a única resposta que deseja ouvir, ao invés da resposta clara que Deus já lhe deu por meio da rejeição dessa pessoa. Em Jeremias capítulo 6, versículo 14, o povo perdeu o aviso de Deus porque estava ouvindo falsas previsões sobre o futuro. Eles acreditaram em falsos profetas que diziam paz e paz, quando não havia paz. Se você fez um plano sobre seu futuro com alguém, não se apegue a esse plano se acabar dando errado. A razão pela qual Deus ficou em silêncio sobre essa pessoa pode ser que ela não seja a pessoa certa para você. Nosso coração pode ser frágil e podemos sentir a necessidade de sermos amados por alguém, o que pode nos levar a concluir que essa pessoa é a pessoa certa, só porque nos mostra um pouco de amor. Mas isso não significa que ela é para você. Então pergunte a si mesmo: você tem ignorado a orientação de Deus? Se a resposta for sim,
Então é hora de começar a seguir o conselho de Deus. Confie que os planos do Senhor são melhores que os seus e que Ele tem a pessoa perfeita e o plano perfeito para a sua vida. Você já se encontrou em um relacionamento em que vê todas as bandeiras vermelhas, mas ainda fica porque sente que o silêncio é um sim? Não é incomum ignorar os sinais de alerta porque você está desesperado por companhia. Mas e se eu dissesse que Deus se importa com você ainda mais do que você se preocupa com você mesmo? Você pode estar se perguntando por que Deus parece silencioso quando se trata de sua vida sentimental. Talvez você esteja orando por um sinal, mas tudo o que você ouve é o silêncio. A verdade é que, se o seu coração estivesse verdadeiramente em paz com a pessoa da sua vida, você não se incomodaria tanto com o silêncio. Essa sensação incômoda em seu coração está tentando lhe dizer algo, e é importante ouvir. Deus não está tentando negar a felicidade de você. Na verdade, Ele quer que você experimente um amor maior do que qualquer coisa que possa imaginar. Mas às vezes ficamos tão cegos por nossos próprios desejos que não vemos a situação toda. Achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas Deus vê o futuro e sabe o que é realmente melhor. Então, por que Deus simplesmente não escolhe alguém para nós? É porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos apresenta opções, mas no final das contas, cabe a nós escolher. E sejamos realistas, o diabo também vai apresentar seus próprios candidatos. Mas o problema é o seguinte: Deus o ama tanto que lhe dará a capacidade de fazer uma escolha. Ele nunca vai forçá-lo a um relacionamento que não seja certo para você. É importante lembrar que o amor de Deus não é apenas para abençoar nossa vida amorosa. Ele cuida de você em todos os aspectos de sua vida e seu amor é mais do que suficiente para satisfazê-lo. Então, se você está se sentindo perdido em seu relacionamento, dê um passo para trás e ouça esse sentimento incômodo dentro do seu coração. Confie que o plano de Deus para a sua vida é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. E o mais importante, lembre-se que o amor de Deus por você é inabalável, mesmo quando você não entende seus caminhos. Se você é uma mulher cristã, provavelmente já pensou no futuro e no tipo de relacionamento que deseja ter. Você não quer se contentar com menos ou apenas seguir o fluxo. Você quer ter um ótimo relacionamento com um homem que a ama e a respeita. Mas como você chega lá? Como você se prepara para ter isso? Na mensagem de hoje, daremos alguns exemplos de mulheres da Bíblia que tinham o que todos os homens desejam. Pense em Ruth, uma mulher leal e fiel à sogra, mesmo quando isso significava deixar a própria família para trás. Outro exemplo é Abigail, uma mulher que era casada com um tolo chamado Nabal. Quando Davi, um futuro rei, pediu provisões a Nabal, ele recusou e insultou Davi. Abigail viu o perigo e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Ela juntou comida e vinho e foi ao encontro de Davi. Ela se desculpou pela tolice do marido e implorou a Davi que não buscasse vingança. Davi viu a sabedoria de Abigail e sua beleza e se casou com ela após a morte de Nabal. Então, como você se torna alguém como Ruth e Abigail? Bem, a história de Ruth na Bíblia é um relato verdadeiramente inspirador de fé e bravura. Ela era uma mulher moabita, o que significa que ela cresceu em um ambiente cheio de pecado e maldade. Para onde quer que ela olhasse, havia disfunção em homens e mulheres. Mas Ruth recusou-se a ser definida por seus arredores. Em vez disso, ela escolheu seguir a Deus de todo o coração, acreditando que Ele a sustentaria. Há um momento na história em que Ruth conhece Boaz, o que sintetiza perfeitamente sua personagem. Boaz percebe Ruth e pergunta como ela veio parar em seu campo. Ela responde: "Como é que encontrei graça nos teus olhos? E por que você me notou? Sou uma imigrante." A resposta de Boaz é incrivelmente comovente. Ele reconhece tudo o que Ruth faz por sua sogra e a abençoa por sua fidelidade. Ele diz: "Que o Senhor o recompense por sua ação, que você receba uma rica recompensa do Senhor
o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Esse é um momento poderoso e mostra o quanto a fé de Ruth valeu a pena. Mas também é um momento que traz uma lição importante para nós hoje. Vivemos em um mundo que pode ser incrivelmente solitário e isolado. Para onde quer que olhamos, vemos pessoas lutando com seus relacionamentos e seu senso de propósito. E é fácil cair na armadilha de pensar que temos que resolver tudo sozinhos. Mas a história de Ruth nos lembra que não precisamos seguir sozinhos. Se quisermos evitar as armadilhas dos relacionamentos modernos, temos que nos cercar de pessoas que estão vivendo o tipo de vida que queremos viver. Se você quer ter um casamento forte e cheio de fé, cerque-se de casais que vivem esse tipo de relacionamento. E o mais importante, temos que nos voltar para Deus em busca de orientação e apoio. Assim como Ruth depositou sua confiança em Deus e o seguiu de todo o coração, nós devemos fazer o mesmo. Nem sempre é fácil, mas quando fazemos, podemos ter o tipo de realização e alegria que só vem de uma vida vivida a serviço de Deus. Como um homem cristão, é essencial procurar uma parceira para a vida que compartilhe o mesmo amor e devoção por Cristo. E que exemplo melhor para se olhar do que Sara, a esposa de Abraão. A história de sua vida é um testemunho das promessas inabaláveis de Deus e de seu tempo perfeito. Todos nós podemos aprender com a jornada de Sara. Apesar de ser estéril, Deus prometeu a Abraão que ela daria luz a um filho. E fiel à sua palavra, Sara deu à luz Isaque aos 90 anos. Imagine a alegria e gratidão que ela deve ter sentido depois de esperar por tantos anos. Como cristãos, devemos nos esforçar para ter o mesmo relacionamento profundo com Deus que Sara teve. Devemos buscar parceiros que compartilhem dessa mesma paixão por Cristo. Alguém que nos ajude a crescer espiritualmente e juntos possamos produzir bons frutos do Espírito. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 21, versículo 1: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Este é um lembrete de que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando pensamos que é impossível. Em um mundo onde somos bombardeados com expectativas irrealistas e desejos superficiais, é revigorante saber que existe algo mais gratificante do que os prazeres terrenos. Um relacionamento com Cristo traz verdadeira alegria e satisfação, e um parceiro de vida que compartilha essas crenças é um presente inestimável. Então, sejamos como Sara, confiando nas promessas de Deus e buscando parceiros que nos aproximem dele. Regozijemo-nos por ser o segundo lugar no coração de nosso parceiro, sabendo que Cristo é o primeiro, a fonte do amor verdadeiro e da vida abundante. É hora de falar sobre um dos aspectos mais importantes de um casamento que muitas vezes é esquecido: a amizade. Mulheres, vocês sabiam que seus maridos precisam de vocês para serem seus melhores amigos? Mesmo os homens que gostam de passar o tempo com seus amigos, o que eles realmente desejam é o companheirismo e a conexão profunda que só podem vir de uma esposa que também é a nossa confidente mais próxima. Mas por que a amizade é tão importante no casamento? Bem, quando vê um casal envelhecer junto, você pode ver a beleza em um relacionamento verdadeiro. Esse companheirismo e amizade precisam ser cumpridos se quiser levar um casamento comum para o próximo nível e torná-lo verdadeiramente extraordinário. E aqui está o segredo para alcançar esse nível de conexão. Siga a Cristo individualmente, depois coletivamente como um casal. Quando oramos juntos, falamos sobre coisas espirituais e buscamos um relacionamento mais profundo com Deus. Nosso casamento se torna repleto de poder e propósito. Começamos a ver um ao outro através dos olhos de Deus, e é aí que a verdadeira intimidade e proximidade podem florescer. Mas é o seguinte: desenvolver maturidade espiritual leva tempo. Se não fizer escolhas espirituais difíceis e, consequentemente, escolher o caminho mais fácil, você não vai atrair o tipo de homem que está vivendo uma vida diferente, mais espiritual. E se tentar começar a desenvolver essa maturidade quando já estiver em um relacionamento,
você já estará em desvantagem. Então comece a construir esse caráter espiritual agora. Prefira fazer escolhas difíceis e busque a Deus de todo o coração, mesmo quando for difícil. E lembre-se, o verdadeiro amor não é apenas sobre sentimentos, é sobre fazer uma escolha para amar e cuidar de seu parceiro dia após dia. Então, vá em frente. Seja a melhor amiga do seu marido. Se divirtam juntos, chorem juntos e busquem a Deus juntos. Você nunca sabe que tipo de aventuras incríveis estão esperando por vocês. Lealdade, essa é a base de um relacionamento forte e duradouro. Todo homem deseja uma mulher que fique ao seu lado nos bons e maus momentos, na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza. Mas o que realmente significa lealdade? Significa que você rejeita todos os outros homens e concentra sua atenção romântica em apenas um, independentemente das circunstâncias que a vida possa apresentar a você. Lealdade não é apenas estar presente quando os tempos são bons, é sobre estar lá quando os tempos são difíceis. É sobre ser transparente e não ter nada a esconder do seu parceiro. Trata-se de construir confiança e um forte vínculo emocional que perdura tanto nos momentos difíceis quanto nos bons. Mas sejamos honestos, a lealdade não é algo fácil de se desenvolver. É preciso esforço e comprometimento para ser leal ao seu parceiro e requer fazer escolhas difíceis todos os dias. Trata-se de escolher estar ao lado do seu parceiro quando ele precisar de você, mesmo quando não for conveniente. Trata-se de rejeitar a tentação e permanecer fiel ao seu compromisso, mesmo quando é difícil. A verdade é que a lealdade é uma escolha que você faz todos os dias. Trata-se de desenvolver uma mentalidade comprometida com seu parceiro e focada na construção de um relacionamento forte e duradouro. Trata-se de rejeitar o caminho mais fácil e escolher o caminho que leva a uma conexão mais profunda com seu parceiro. Se você deseja atrair um homem piedoso e ter um relacionamento gratificante, precisa começar a desenvolver sua lealdade agora mesmo. Não espere até ter um anel no dedo para começar a fazer escolhas difíceis que moldarão seu caráter. Escolha ser leal a si mesmo, seus amigos e seu parceiro todos os dias, e você se tornará o tipo de mulher que qualquer homem terá a sorte de ter. Lembre-se, a lealdade não é apenas uma palavra da moda ou um bordão. É a base de um relacionamento duradouro e significativo. Portanto, escolha sabiamente e comprometa-se a ser o tipo de mulher com quem você gostaria de estar. Com esforço e comprometimento, você pode desenvolver o tipo de lealdade que construirá um relacionamento forte e duradouro com o homem dos seus sonhos. Mas o que é preciso para uma mulher incorporar essas qualidades e ser o tipo de esposa que os homens cristãos procuram? Uma palavra: altruísmo. A Bíblia diz em Provérbios 31, capítulos 16 a 19: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Somos chamados a sempre colocar os outros antes de nós mesmos, a sacrificar nossos próprios desejos pelo bem de outra pessoa. Como humanos, somos naturalmente egoístas e arrogantes, mas quando abraçamos o altruísmo, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Homens cristãos buscam uma esposa que coloque seu parceiro em primeiro lugar e priorize suas necessidades acima das dela. Além do altruísmo, o respeito é outra qualidade crucial que os homens cristãos buscam em uma esposa. Somos todos criados à imagem de Deus e somos únicos, mas iguais aos seus olhos. Quando uma mulher trata seu homem com desprezo e se recusa a ouvir suas opiniões, é uma grande bandeira vermelha. Os homens cristãos procuram uma esposa que os trate com o respeito e a honra que eles merecem como filhos de Deus.